Sem dúvidas, uma das maiores potências, se não a maior potência mundial do mundo, é os Estados Unidos. Mas você já se perguntou qual seria a sua origem e também a sua história? Neste vídeo, eu quero trazer aqui um pouco a respeito da história dos Estados Unidos e também as suas origens bíblicas. Um tema que é muito pouco falado aqui no YouTube, então eu estou trazendo para todos vocês. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e também não se esqueçam de compartilhar este vídeo com aqueles que têm vontade de conhecer mais a respeito de todos os povos, países, tribos e muito mais. Os Estados Unidos, também chamados de Estados Unidos da América, é um país localizado principalmente na América do Norte e é uma federação de 50 estados, um distrito da capital federal, que é Washington, D.C., e 326 reservas indígenas, fora da União de Estados, afirma a soberania sobre 5 grandes territórios insulares não incorporados e várias ilhas desabitadas. O país tem a terceira maior área territorial do mundo, a segunda maior zona econômica exclusiva e a terceira maior população, superior a 334 milhões de habitantes. Os paleo-indígenas migraram através da ponte terrestre de Bering há milênios atrás e formaram várias civilizações e sociedades, vindos da Sibéria e da Ásia. A colonização britânica e inglesa levou ao primeiro assentamento das 13 colônias na Virgínia em 1607. Os confrontos com a coroa britânica sobre impostos e representação política desencadearam a Revolução Americana, com o Segundo Congresso Continental declarado formalmente a independência em 4 de julho de 1776, após sua vitória na Guerra Revolucionária em 1775 e 1783. O país continuou a se expandir pela América do Norte. À medida que mais estados foram admitidos, a divisão seccional sobre a escravatura levou à cessão dos Estados Confederados da América, que lutaram contra os restantes estados da União durante a Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Com a vitória e preservação da União, a escravatura foi abolida a nível nacional. Em 1890, os Estados Unidos já haviam se estabelecido como uma grande potência após o ataque do Japão a Pearl Harbor, e em dezembro de 1941, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. As consequências da guerra deixaram os Estados Unidos e a União Soviética como as duas superpotências mundiais e conduziram a Guerra Fria, durante o qual ambos os países se envolveram numa luta pelo domínio ideológico e pela influência internacional. Após o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria em 1991, os Estados Unidos emergiram como a única superpotência mundial. Falando agora a respeito da colonização dos Estados Unidos pelos europeus, principalmente pelos ingleses. Curiosamente, na verdade, foram os espanhóis, em 1492, que chegaram primeiramente ao território norte-americano. Porém, os colonizadores dos Estados Unidos, na verdade, foram os ingleses e não os espanhóis. Cristóvão Colombo começou a explorar o Caribe para a Espanha em 1492, levando a assentamentos e missões de língua espanhola de Porto Rico e Flórida ao Novo México e Califórnia. A França estabeleceu seus próprios assentamentos ao longo do rio Mississippi e do Golfo do México. A colonização britânica da costa leste começou com a colônia da Virgínia em 1607 e a colônia de Plymouth em 1620. O Pacto Mayflower e as ordens fundamentais de Connecticut estabeleceram precedentes para autogoverno representativo e constitucionalismo que desenvolveriam em todas as colônias americanas.
Embora os colonos europeus do que hoje são os Estados Unidos tenham vivido conflitos com os nativos americanos, isto é, os povos indígenas daquela região, eles também se envolveram no comércio, trocando ferramentas europeias por alimentos e peles de animais. As relações variavam entre estreita cooperação a guerras e até mesmo massacres. As autoridades coloniais muitas vezes seguiam políticas que forçavam os nativos americanos a adotar estilos de vida europeus, incluindo a conversão ao cristianismo. As 13 colônias originais que mais tarde fundariam os Estados Unidos eram administradas pela Grã-Bretanha e tinham governos locais com eleições abertas, a maioria dos proprietários europeus. A população colonial cresceu rapidamente, eclipsando as populações nativas. Agora falando a respeito das origens bíblicas dos norte-americanos de ascendência europeia. Como nós sabemos, os textos bíblicos, para aqueles que não sabem também, os textos bíblicos afirmam que os povos europeus são todos descendentes da linhagem de Jafé, e por conta dos Estados Unidos da América do Norte, serem principalmente de ascendência inglesa e também de ascendência europeia, entre outras populações que se instalaram ali, mas falando principalmente aqui dos ingleses, dos britânicos, nós podemos entender que os Estados Unidos, principalmente, é de ascendência jafeíta pela parte de Askenaz, que é pai dos povos germânicos. Askenaz foi o pai da Escandinávia, dos antigos escandinavos, vindos da linhagem de Jafé via Askenaz, ou seja, estes são descendentes de Askenaz, filho de Gomer e neto de Jafé, bisneto de Noé. Muito antes dos europeus de ascendência inglesa se assentarem nos territórios norte-americanos, a verdade é que o território das Américas já eram todos povoados por várias e várias tribos indígenas. E estas tribos indígenas, elas basicamente foram os primeiros habitantes da América do Norte. Eles migraram do que hoje é a Sibéria e também a Ásia, através da ponte terrestre de Bering, há pelo menos alguns milênios atrás, e basicamente colonizaram, foram na verdade os primeiros colonizadores, os primeiros a habitar no território do que hoje é a América do Norte. A origem dos povos indígenas, segundo os textos sagrados da Bíblia, nós podemos entender que por conta deles terem vindo aí da Sibéria e da Ásia, nós entendemos que eles seriam descendentes de Sim, filho de Canaã, e também descendentes de Togarma, ou simplesmente uma mescla dos descendentes de Jafé via Togarma. Togarma é filho de Gomer e é irmão de Askenaz e também irmão de Rifate, e basicamente também teriam ascendência vinda ali de Sim, filho de Canaã, que é pai dos povos chineses e vários outros povos vindos do leste asiático, ou seja, nós entendemos que os indígenas americanos são descendentes de antigos asiáticos e também vindos da Sibéria, que também seriam asiáticos, ou seja, seriam descendentes de Sim, filho de Canaã, e de Togarma, filho de Gomer, neto de Jafé. Além dos europeus e também dos próprios povos nativos do território do que hoje é o norte da América, também foram para aquela região por conta da escravatura os povos vindos da África, basicamente aqueles que vieram como escravos e se fixaram também no território do que hoje é o norte da América e curiosamente cresceram e se tornaram também uma das grandes populações que habitam os dias de hoje ali o território dos Estados Unidos. Os africanos, biblicamente, eles são descendentes da linhagem de Cam, que é um dos filhos de Noé, e eles são vindos da linhagem de Cuxi, que é um dos filhos de Cam. Cuxi deu origem à Etiópia e também ao Sudão e a vários outros países africanos. Foi Cuxi quem deu origem principalmente aos africanos de tez de pele retinta, isto é, os negros.
Além dos europeus colonizadores, os principais colonizadores e a grande leva majoritária de população dos Estados Unidos e também além dos nativos americanos e obviamente também dos africanos, nós tivemos algumas imigrações para a região dos Estados Unidos, como por exemplo a imigração chinesa. A imigração chinesa para os Estados Unidos, ela foi quase totalmente voluntária, porém as condições sociais e de trabalho ainda eram duras ali para os chineses. Agora falando a respeito da etimologia do termo Estados Unidos, o primeiro uso documentado da frase Estados Unidos da América é uma carta de 2 de janeiro de 1776, de Stephen Moylan, assessor do Exército Continental do general George Washington, escreveu a Joseph Reed, ajudante de campo de Washington, buscar ir com plenos e amplos poderes dos Estados Unidos da América à Espanha para buscar assistência no esforço da Guerra Revolucionária. O primeiro uso público conhecido é um ensaio anônimo publicado no jornal William Burke de Virginia Gazette, em 6 de abril de 1776. Em junho de 1776, os Estados Unidos da América apareceu nos artigos da Confederação e na Declaração de Independência. O Segundo Congresso Continental adotou a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776. Sobre a linguagem dos Estados Unidos, embora muitas línguas sejam faladas nos Estados Unidos, o inglês é de longe o mais falado e escrito. A respeito das línguas indígenas, no total são 169 línguas nativas indígenas americanas. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam deste vídeo a respeito das origens dos Estados Unidos, segundo a história do próprio Estados Unidos e também a respeito de suas origens bíblicas. Escrevam aí nos comentários que eu estarei respondendo todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.